Você já teve a sensação de que não importa o quanto você trabalha, o dinheiro parece escapar? Como se existisse alguma coisa acontecendo e ninguém te explicou as regras? Porque deixa eu te falar uma coisa: existe um jogo e esse jogo se chama economia. E hoje eu tenho aqui uma missão, que não é uma missão fácil, é te fazer entender economia em poucos minutos, de um jeito que ninguém nunca teve coragem para te explicar, nem na escola, nem na faculdade e nem na televisão. E sabe o mais doido disso? Depois que você olha isso, você nunca mais vai olhar o dinheiro do mesmo jeito. Nunca mais. Porque o que eu vou te mostrar aqui não é a teoria. É o que controla o preço da sua comida, da sua roupa, o valor do seu salário e até o quanto você vai conseguir crescer na vida. Agora, você me responde com toda sinceridade. Você acha mesmo que isso é só inflação? Você entende o motivo de que tudo fica mais caro? Ou você apenas aceita, tá ali na inércia e segue vivendo? Porque a maioria das pessoas aceita. Mas hoje isso vai acabar. Agora pensa nisso. A economia, ela sempre parece ser um pouco mais complicada do que ela é, né? Nós, como economistas, adoramos criar palavras difíceis, gráficos, falar que a gente é especialista em algo, mas te contar a realidade, nua e crua, economia é muito simples. Será? E é simples até demais. Porque tudo se resume a uma única coisa: transações. Isso mesmo, pensa comigo. Toda vez que alguém compra e alguém vende, acontece uma transação. Toda vez que você compra um pão na padaria, transação. Se você pega um Uber, tem uma transação. Um salgadinho que você pega no mercado, tem uma transação. Um país exportando, transação. Ou seja, tudo dentro da economia é gerido por uma única coisa: transações. E aí, pensa comigo, isso acontece milhões, bilhões, trilhões de vezes por dia. É como se fosse uma máquina gigante funcionando, uma engrenagem absurda. Então pensa, cada compra, cada venda é uma peça dessa máquina que está girando. Isso é economia. É simples. E aí tem a pergunta que não quer calar: quem está jogando esse jogo? Só que antes da gente partir para isso, deixa eu te pedir uma coisa muito rápida, tá? Se isso tá fazendo sentido até agora, até você, de uma maneira simples, já deixa o like no nosso vídeo, porque esse conteúdo é para ajudar mais pessoas a entenderem de uma maneira muito simples o que é economia. E sendo bem sincero, ninguém explica tão fácil desse jeito. Agora eu vou te explicar quem está jogando esse jogo. E entender isso já te coloca na frente de muita gente, até muito sabichão, sem metido a entendedor de economia. Primeiro, somos nós, as pessoas. Eu, você, o Ronaldinho Gaúcho, seu vizinho. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. O cara que faz o picolé ali na esquina. E todo mundo que compra e vende algo. Em segundo lugar, estão as empresas. Quem produz, quem vende, quem lucra. E aqui a gente está falando de empresas grandes como a Petro, a Vale, Apple, Google, mas também a gente está falando das empresas pequenas, aquela pessoa que está fazendo seu imposto de renda, a empresa que você trabalha, todo mundo. E terceiro, o seu sócio oculto, o governo. E aqui as coisas começam a ficar um pouco menos nebulosas, porque o governo, ele não joga como você. Enquanto você tenta economizar, o governo vai lá e gasta. E gasta muito. Ele tá show de novo! Ele tá show de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! E tem um outro jogador que também é muito poderoso nesse tabuleiro chamado economia: o Banco Central. E talvez a gente só tenha ouvido falar dele em jornais, matérias e etc. E a gente nunca tenha dado devido valor ao Banco Central. Porque o Banco Central ele controla algo invisível. E é algo que tá na sua rotina diária: o dinheiro. O maluco é brabo. Mas calma, que aqui a gente não tá falando só de dinheiro, tá? Porque você pode estar pensando em notas, em cédulas, no saldo da sua conta. Mas aqui a gente vai fazer uma divisão desses níveis de dinheiros, tudo bem? A gente vai dividir por camadas. E o mais imediato disso é a camada M1, que é o dinheiro circulante, o dinheiro na mão. Conta corrente é o dinheiro que você pode usar agora. Depois vem o M2,
que é poupança, depósitos de curto prazo. É um dinheiro rápido ainda, mas não tanto. E agora, o M3, que é investimentos como CDBs, fundos e etc. E por fim, o M4, que é tudo isso somado aos títulos públicos, ou seja, todo o dinheiro da economia. E agora aqui tem um ponto chave, que se essa quantidade de dinheiro cresce mais rápido que a produção, a gente sabe o que acontece. Os preços sobem. E o que é isso? Inflação. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre história. Ano 64, depois de Cristo, um dos maiores impérios da história, o Império Romano. E no poder, um homem chamado Nero. Aqui esse cara gosta de botar fogo na cidade. Quem ri não vai pro céu. Nero gostava, e muito, de gastar. E quem não? Mas tem um problema. O dinheiro era limitado. E aí ele teve uma ideia que parece genial, mas que mudaria absolutamente tudo. Ele decidiu reduzir a quantidade de pratas nas moedas, porque aí ele consegue produzir mais moeda, mais dinheiro, só que sem mais riqueza. Parece alguns governos aí, né? E no começo, sem dúvida, isso funcionou. Parecia que estava tudo melhor, mais dinheiro circulando, mais gente comprando. Mas aqui a gente tem que parar para pensar um segundo. Porque se você entende o que está acontecendo por trás disso, você entende o ponto mais importante. Imagina mais ou menos uma fábula em que você está numa ilha com outras 100 pessoas. Largados e Pelados Brasil. Que não é para casar, nada disso. Não existe dinheiro, só troca, ou seja, só escambo. Você vai trocar peixe por banana, coco por cabana, trigo por ferramentas. Isso é economia no seu estado simples, no seu estado mais puro, que foi assim durante anos. Você vende peixe, por exemplo, recebe pedra. Essa pedra você compra outra coisa, e assim vai. Só que aqui tem uma regrinha que muda tudo. Se a quantidade de pedras for proporcional de produtos, tudo vai continuar equilibrado. Mas se alguém por algum motivo descobre uma pedreira e começa a criar mais pedras, sem aumentar a produção, algo vai acontecer. Então imagina que você tem 10 peixes por 10 pedras. E cada peixe custa uma pedra. Alguém vai lá e cria mais 10 pedras. Então agora, 20 pedras continuam comprando apenas 10 peixes. O que vai acontecer? O preço sobe. Porque agora cada peixe custa não uma, mas 2 pedras. E o peixe aqui ele não fica mais valioso. É a moeda que perde valor. Guarda isso. Entende o que eu estou dizendo? Tudo está se conectando. Volta comigo lá para Roma. Foi exatamente isso que aconteceu. Nero começou. Outros imperadores continuaram. Cada vez mais imprimindo moeda. Cada vez mais menos prata nas moedas. E com isso o dinheiro perde o valor totalmente. Porque antes, uma moeda comprava 3 maçãs. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Depois vem uma inflação. E aí, uma moeda não compra mais 3 maçãs. Agora você vai precisar gastar 2 moedas para comprar as mesmas 3 maçãs. E o pior ainda está por vir. Porque aqui você destruiu o valor do seu dinheiro. Então aqui você não destrói preço. Você destrói confiança. E sem essa confiança, o mercado começa a travar. E quando a economia trava, o colapso deixa de ser risco e se torna uma consequência. E aqui que mora um erro que muita gente acredita nesse erro até hoje. Pensa que quando você começa a emitir mais moeda, a maçã não deixa de valer o quanto ela vale. Então, consequentemente, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma maçã. Aí um novo imperador resolveu resolver este problema. E a solução dele parecia simples, até demais. Por que ele fez? Ele proibiu o aumento de preços. Simples. Se alguém vender mais caro, era punido, severo. Agora, pensa comigo. Se o custo de produzir continua alto e você não pode aumentar o preço, você vai vender? Não! Você para de vender, você esconde, você espera. E é exatamente isso que aconteceu na Roma Antiga. Os produtores começaram a segurar os produtos, pararam de vender, sumiram com estoque. Resultado, falta de produtos, escassez, prateleiras vazias, fome, caos.
E o que parecia a solução virou um problema ainda maior. E agora deixa eu te mostrar na prática com um exemplo mais simples. Você chega numa banca e tem 10 maçãs. E cada maçã hoje custa R$2. Ou seja, você tem R$20 de valor ali. Tudo equilibrado. Agora, preste atenção no que acontece. Chegam 10 pessoas com R$4 no bolso cada. E todo mundo querendo comprar maçã. Aí você me responde. Tem mais maçãs? Não. Continuam sendo as mesmas 10 maçãs. Mas tem dinheiro? Tem. E tem mais dinheiro. E aí começa a ter uma disputa simples. Porque tem uma pessoa querendo oferecer R$2 na maçã e o outro fala, eu pago R$4 na maçã. Então, a partir do momento em que aquela maçã que valia R$2, mas possuem pessoas dispostas a comprar por R$4, agora ela vale R$4. Não é porque ela ficou melhor e não é porque ela é uma maçã do Mercadão, mas porque tem dinheiro correndo por trás dela. Isso é um exemplo claro de inflação. E aí tem um ponto que quase ninguém entende. A inflação pode ocorrer por vários motivos. E existem 4 principais. Inflação de demanda, quando tem gente demais querendo comprar pouca coisa, que é o caso que a gente comentou anteriormente das maçãs. Inflação do custo, quando fica mais caro produzir, e isso chega no preço final, que é o caso que a gente está vendo agora com, por exemplo, o óleo diesel. Inflação monetária, quando se cria dinheiro demais, caso que aconteceu em Roma e acontece até hoje um pouco aqui no Brasil. Inflação inercial, quando os preços sobem só pelo fato da expectativa de que irão subir. Ou seja, quando você entende isso, você vai ser surpreendido e enxerga o jogo, esse tabuleiro, de uma outra maneira. E agora que você entende como a inflação acontece, entende uma parte do jogo. Que a economia ela não fica solta. Alguém tenta sempre equilibrar isso de algum jeito. No Brasil, existe uma meta de inflação, um número, um alvo. E quem define isso? Conselho Monetário Nacional. Mas quem entra em campo para fazer isso acontecer é o Banco Central. O Banco Central tem uma arma poderosíssima para acabar com a inflação, os juros. Agora, imagina o seguinte. Volta pro exemplo das maçãs. Tem gente demais querendo comprar, dinheiro demais circulando, o preço está subindo, a inflação. E aí o que o Banco Central faz? Ele encarece o dinheiro. Como? Ele sobe os juros. E aí tudo muda. Porque pensa comigo, se os juros está subindo, fica mais caro pegar um empréstimo. Parcelar fica mais difícil, fica mais pesado. Financiar fica mais difícil. Resultado, as pessoas pensam 2 vezes antes de gastar. Ou seja, as empresas seguram investimentos. O dinheiro para de circular com tanta força assim. E aquela disputa pelas maçãs diminui. Tem menos gente comprando maçãs. Menos pressão sobre preço. E aí o que acontece? A inflação começa a desacelerar. E o contrário também é muito verdadeiro. Quando a economia está ali fraca, parada, sem consumo, o que o Banco Central pode fazer? Ele baixa a taxa de juros. E aí dinheiro fica barato. Crédito fácil. Parcelas menores e mais gente comprando, mais empresas investindo e a economia ganha atração de novo. É simples assim. E aí tem um ponto aqui que quase ninguém percebe, que os juros não são apenas um número, eles são o ritmo da economia. Eles aceleram ou freiam tudo. E quem entende isso não reage ao que está acontecendo agora, se antecipa, porque começa a jogar o jogo, se prepara e antes da maioria nem saber o que está acontecendo. E aqui tem uma arma perigosíssima, que são os ciclos econômicos. Tudo na economia funciona em ciclos. Expansão, contração. Expansão, contração. É como se fosse uma espécie de respiração da economia. Então, vamos lá. Quando os juros estão baixos, todo mundo pega mais dinheiro, gasta, investe e os preços sobem. A inflação aparece. E aí o Banco Central vai lá e o que ele faz? Ele sobe a taxa de juros. O consumo cai, a economia desacelera, fica mais caro pegar dinheiro. E o ciclo reinicia. E a pergunta que não quer calar é, em qual ciclo que a gente está agora? E por que isso é tão importante? Porque se você sabe isso, você sai na frente dos demais. E aqui a gente tem um detalhe muito perigoso. Que a cada ciclo desses, a dívida pública aumenta. E quando maior dívida, maior o risco. Quanto maior o risco,
maiores os juros. Então, isso é um ciclo vicioso, especialmente aqui no Brasil, onde o custo da dívida é altíssimo e isso trava muito investimentos, mas ao mesmo tempo também gera muitas oportunidades. E é aqui que acontece a virada de chave, porque aqui é onde a gente divide as pessoas que querem continuar vivendo na inércia, vivendo no sistema, e do outro, as pessoas que usam o sistema a seu favor. Porque enquanto a maioria das pessoas está perdendo dinheiro sem nem entender o que está acontecendo, tem gente fazendo exatamente o oposto, lucrando, crescendo, avançando. E não é porque ela é mais inteligente, é porque ela entende o jogo. Ela entende para onde vai o dinheiro, para onde o dinheiro está se movendo. E como os juros influenciam tudo. E como esses ciclos se repetem. E isso é como se você estivesse sempre em um movimento à frente de tudo que está acontecendo. Porque no final não é apenas sobre ganhar dinheiro. É sobre entender o jogo que você está inserido e como você consegue reagir antes, começar a se antecipar. E é isso que realmente vai fazer você ganhar muito dinheiro. Me responde uma coisa, você ainda quer continuar vivendo no automático? Ou você quer começar a enxergar o jogo do jeito que ele é? Porque entender de economia não é sobre ficar rico rápido. É sobre parar de perder dinheiro sem perceber. É sobre ter o controle da nossa vida. É sobre liberdade. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, compartilha com alguém que também precisa entender o que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, nunca vão aprender isso. Só que agora, você aprendeu. E isso te coloca já em outro nível. Aproveita e se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo literalmente vai mudar a forma com que você vê dinheiro. E lembra, o jogo sempre existiu. A diferença é que agora você conhece as regras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.